Ele voltou. E voltou como um verdadeiro símbolo de uma era que parecia enterrada no passado, mas que continua viva no coração da torcida celeste. O retorno de um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro ao palco sagrado do Mineirão trouxe à tona uma onda de nostalgia, emoção e respeito que tomou conta dos torcedores presentes na arquibancada. Mas o que ninguém esperava era que, mesmo vestindo outra camisa, ele seria ovacionado como se ainda defendesse a meta azul. O Mineirão tremeu. O tempo parou. E o nome que ecoou por cada canto do estádio foi o mesmo: Fábio. O camisa 1 que eternizou sua história na Toca da Raposa ressurgiu como uma lenda viva diante da nação azul. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Agora vamos continuar com a notícia. Mas antes, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa as notificações para não perder nada do que está acontecendo com o nosso Cruzeiro e comenta aqui embaixo o que você achou dessa cena emocionante no Mineirão. A sua participação é fundamental para continuarmos trazendo tudo com exclusividade e detalhes surpreendentes. A história não foi apenas de reencontro. Foi de reconhecimento. Foi de gratidão. Foi de honra. Fábio voltou a pisar no gramado do Mineirão em um jogo oficial contra o clube que o consagrou, vestindo agora as cores do Fluminense, mas isso não foi obstáculo algum para que o torcedor celeste deixasse de prestar as devidas homenagens. Desde o aquecimento até os minutos finais da partida, cada toque na bola do goleiro gerava reações emocionadas nas arquibancadas. Aplaudido de pé, reverenciado por crianças, jovens e idosos, Fábio provou que lendas não precisam estar presentes no elenco para serem eternamente lembradas. A camisa azul ainda vive nele, mesmo que hoje esteja coberta por outra cor. E foi a partir do quarto parágrafo que tudo começou a ganhar contornos ainda mais surpreendentes. Ao fim do jogo, Fábio deu uma entrevista na zona mista do Mineirão e revelou um sentimento que muitos desconfiavam, mas que até então permanecia sem confirmação: a emoção de retornar à sua casa, sentir o carinho da torcida e ver o Cruzeiro renascendo sob a nova gestão da SAF, comandada por Pedro Lourenço, mexeu com o ídolo. Com a voz embargada e olhos marejados, Fábio deixou escapar que continua acompanhando tudo o que acontece na Toca da Raposa e que se sente parte desse novo momento da Raposa. E o que ele falou em seguida pegou todos de surpresa. Fábio não apenas parabenizou a atual diretoria por recolocar o Cruzeiro nos trilhos, como também fez questão de elogiar diretamente o novo dono da Meta Celeste, Cássio. O multicampeão que brilhou no Corinthians e que agora defende a camisa azul estrelada tem conquistado a torcida com atuações seguras, defesas incríveis e uma liderança que remete diretamente ao estilo de Fábio. E o próprio ídolo cruzeirense reconheceu isso sem rodeios. O Cássio vem fazendo um grande campeonato, um grande trabalho, tem a confiança do torcedor. É sempre bom enfrentar o Cássio e a equipe do Cruzeiro pela qualidade, declarou Fábio, em tom respeitoso e de verdadeira admiração. A troca de gentilezas entre dois dos maiores goleiros da história recente do futebol brasileiro não passou despercebida. Nas redes sociais, torcedores cruzeirenses se dividiram entre a emoção do reencontro com Fábio e o orgulho de ver que o gol da Raposa continua muito bem guardado com Cássio. Muitos enxergam no atual camisa um herdeiro à altura da grandeza de Fábio, e essa troca de respeito entre os dois apenas fortalece essa sensação. Um legado que parece ter encontrado continuidade em um momento crucial da história celeste. Além do reencontro com a torcida e dos elogios ao novo goleiro celeste, Fábio fez questão de enfatizar a importância de cada personagem que contribuiu para tirar o Cruzeiro do fundo do poço. Quem esteve aqui na Série B, quando faltava tudo, teve sua parcela, os que conseguiram que o clube voltasse à Série A também, disse. A fala foi interpretada como um recado direto para os críticos e um gesto de reconhecimento para aqueles que mantiveram a fé no clube mesmo nos momentos mais sombrios. E isso inclui, claro, o próprio Fábio, que viveu fases dramáticas, mas nunca se escondeu. Não há como negar o simbolismo do retorno de Fábio ao Mineirão. Em um jogo marcado por equilíbrio técnico, com placar de 0-0 refletindo a boa atuação das duas defesas, a presença do ídolo transformou uma partida comum em um espetáculo de emoções. Era como se, por alguns instantes, o tempo tivesse voltado, e o velho camisa 1 ainda estivesse lá, defendendo o Cruzeiro com unhas e dentes. A emoção dos torcedores não era apenas por rever um grande jogador, mas por reencontrar uma parte essencial da alma cruzeirense. A reverência a Fábio também sinaliza um novo tempo para o Cruzeiro, um tempo de reconciliação com o passado e de reconstrução com base no orgulho de suas raízes. A gestão de Pedro Lourenço tem buscado, pouco a pouco, resgatar a identidade do clube, valorizando a história, aproximando os ídolos e apostando em um futuro mais promissor. E ver Fábio aplaudido por milhares de torcedores, mesmo como adversário, só reforça o quanto o Cruzeiro é maior do que qualquer fase ou momento. Para quem esteve no Mineirão naquele domingo,
o que ficou foi mais do que o resultado em campo. Foi uma memória inesquecível. Um reencontro carregado de sentimentos. Uma ponte entre o passado glorioso e o presente de reconstrução. Fábio, mesmo vestindo outra camisa, foi mais uma vez gigante. E ao olhar para a arquibancada e ouvir seu nome sendo gritado, ele entendeu que sua história no Cruzeiro jamais terá ponto final. A expectativa agora gira em torno de um possível futuro ainda mais surpreendente. Será que um dia Fábio voltará oficialmente ao Cruzeiro, talvez em outra função? Muitos torcedores já sonham com a possibilidade de vê-lo ocupando um cargo dentro do clube, seja como treinador de goleiros, coordenador técnico ou até em alguma função diretiva. A sua identificação com a instituição é tamanha que essa hipótese já começa a circular com força entre os bastidores da Toca da Raposa. O reencontro ainda reacendeu discussões sobre a importância de manter viva a história dos ídolos no dia a dia do clube. Muitos torcedores criticaram gestões passadas por deixarem Fábio sair sem a homenagem merecida. Agora, com a SAF estabelecida e uma nova mentalidade no comando, a tendência é que o Cruzeiro passe a valorizar mais esses nomes que construíram o seu legado. A presença de Fábio pode ter sido o primeiro passo para um movimento maior de resgate da alma celeste. Enquanto isso, dentro de campo, o Cruzeiro segue sua caminhada firme na Série A do Campeonato Brasileiro, atravessando um momento de afirmação e amadurecimento sob a nova era iniciada pela SAF de Pedro Lourenço. A equipe celeste tem apresentado um padrão de jogo cada vez mais sólido, com uma organização tática clara e um espírito competitivo que tem chamado a atenção de torcedores e analistas esportivos por todo o Brasil. A confiança, que em anos anteriores parecia abalada, vem sendo gradualmente resgatada a cada rodada, com resultados consistentes e atuações seguras tanto dentro quanto fora de casa. A torcida já enxerga um Cruzeiro competitivo, que briga de igual para igual com os principais clubes do país e que tem plenas condições de alcançar objetivos ousados nesta temporada. Sob o comando do técnico Leonardo Jardim, o Cruzeiro tem adotado uma filosofia de jogo moderna, valorizando a posse de bola, a compactação defensiva e as transições rápidas ao ataque. Jardim, conhecido por seu trabalho metódico e detalhista, vem conseguindo extrair o melhor de cada jogador, ajustando o elenco com inteligência e lançando mão de variações táticas que têm surpreendido os adversários. A chegada de reforços pontuais, como o experiente goleiro Cássio, se somou a uma base que já demonstrava potencial, criando um ambiente de equilíbrio entre juventude e experiência. Essa mescla tem sido essencial para manter o time competitivo durante toda a maratona do Brasileirão, e já há quem aposte que a Raposa pode ir ainda mais longe do que imaginava no início do campeonato. A liderança dentro de campo, puxada por figuras como Cássio, tem feito toda a diferença nesse processo. O goleiro, multicampeão e com uma bagagem impressionante no futebol brasileiro, trouxe não apenas segurança debaixo das través, mas também um espírito de liderança contagiante. Seu entrosamento com os zagueiros, sua comunicação constante com a equipe e sua postura exemplar têm sido fundamentais para consolidar o setor defensivo como um dos mais eficientes da competição. Além disso, outros nomes do elenco têm crescido sob essa liderança, mostrando que a presença de jogadores vitoriosos é um dos pilares dessa reconstrução. O Cruzeiro atual pode não ter ainda o elenco mais badalado do país, mas tem um grupo unido, comprometido e guiado por vozes experientes que sabem o que é vencer. O reconhecimento vindo de um ídolo como Fábio, ao elogiar diretamente Cássio e destacar a qualidade do elenco atual, apenas reforça a confiança que a torcida deposita nesse projeto. Quando uma figura do peso de Fábio, que construiu sua carreira sobre os pilares da dedicação, lealdade e excelência, reconhece publicamente os méritos da nova fase celeste, isso ecoa com força entre os torcedores. É um sinal de que o Cruzeiro está no caminho certo, de que sua identidade está sendo respeitada e de que as bases estão sendo firmadas com responsabilidade e ambição. A Série A está longe de ser um campeonato fácil, mas o Cruzeiro tem mostrado que voltou para competir, não apenas participar. E com a torcida empurrando, um projeto sólido sendo executado e líderes como Cássio no comando, os objetivos mais altos estão cada vez mais próximos do alcance celeste. Fábio e Cássio, em lados opostos do gramado, protagonizaram um verdadeiro duelo de gigantes que, apesar de terminar com placar zerado, ficou marcado por defesas antológicas, olhares intensos e uma simbologia que foi muito além dos 90 minutos jogados. Ambos foram, sem qualquer dúvida, os grandes protagonistas da noite, cada um à sua maneira. Fábio, com sua frieza e experiência inabalável, impediu o que seria um gol certo da equipe celeste, enquanto Cássio, com reflexos apurados e uma leitura tática precisa, barrou as investidas ofensivas do Fluminense com a mesma maestria. O resultado foi um empate sem gols, mas carregado de emoção, respeito e reverência. Cada intervenção dos goleiros arrancava aplausos da arquibancada, como se cada defesa fosse um gol comemorado em família.
O que se viu em campo foi mais do que um simples confronto técnico entre dois dos maiores goleiros do futebol brasileiro nos últimos 20 anos. Foi um encontro de eras, de trajetórias vencedoras, de posturas profissionais que servem de exemplo para qualquer atleta que sonhe em alcançar o topo. A forma como Fábio olhava para Cássio, e vice-versa, revelava uma admiração mútua que transcende clubes. Mesmo com o peso da rivalidade, mesmo com a pressão de representar instituições gigantes, os dois mostraram que o futebol pode, e deve, ser um ambiente onde o respeito ao adversário é tão importante quanto a vontade de vencer. E isso, para o torcedor cruzeirense, representou uma aula silenciosa sobre como se constrói uma história de verdade dentro e fora das quatro linhas. Esse momento de grandeza no Mineirão, em que os protagonistas foram os goleiros e não os atacantes, refletiu também a transformação que o Cruzeiro vem passando fora de campo. Após anos de desorganização, dívidas e decisões equivocadas que quase arruinaram a instituição, o clube agora vive uma nova realidade sob a gestão da SAF comandada por Pedro Lourenço. A estabilidade começa a ser percebida em detalhes, nos bastidores mais profissionais, no elenco mais comprometido, no comando técnico qualificado com Leonardo Jardim e, acima de tudo, na retomada da identidade cruzeirense. A torcida, que sofreu como poucas nos últimos anos, volta a sorrir, a acreditar e a se orgulhar do escudo que carrega no peito. E quando vê jogadores como Cássio dando a vida em campo, e ídolos como Fábio reconhecendo esse esforço, tudo se encaixa de forma quase poética. A conexão entre torcida e ídolos é uma das maiores riquezas do futebol. E no caso do Cruzeiro, isso fica ainda mais evidente em momentos como esse. A emoção dos torcedores ao verem Fábio pisar novamente no Mineirão é algo que não se explica com palavras, apenas se sente. Foi mais do que um jogo. Foi um capítulo escrito com lágrimas, aplausos e memórias eternas. Um verdadeiro espetáculo de pertencimento. O Cruzeiro vive um momento de reconstrução profunda, mas carregado de esperança. A presença de Fábio reacende essa chama. Ele é a prova de que o clube pode cair, mas nunca perde sua identidade. O reencontro no Mineirão foi mais do que simbólico, foi um lembrete de tudo que o Cruzeiro representa. Um gigante que, mesmo ferido, se levanta com a força de sua história. E agora queremos saber, torcedor, o que você achou desse reencontro emocionante entre Fábio e o Cruzeiro no Mineirão? Você acredita que ele deveria voltar oficialmente para o clube, em alguma função? Comenta aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando tudo sobre a reconstrução do nosso Cruzeiro. Sua opinião é fundamental para essa nova fase da Raposa.